A quimera das mídias sociais. A primeira vez que ouvi o termo solidão interativa foi no livro do sociólogo francês Dominique Volton. No livro, ele fala sobre a comunicação através das mídias sociais e suas dificuldades. Volton alerta dizendo que a informação é diferente de comunicação, enquanto que informação é a mensagem recebida de um determinado assunto, portanto, é mais fácil para lidarmos com ela. Já a comunicação é mais complexa e frustrante porque é a relação, é o outro. A comunicação, em síntese, é uma forma de negociar as nossas diferenças, de coabitar. E por isso é uma questão, antes de tudo, humana e política. Isso vale para um relacionamento amoroso, para uma família, para uma empresa, para um país. Portanto, comunicação é uma arte um tanto difícil. Não concordamos em nada, mas não vamos nos matar, vamos coabitar. É por isso que adoramos a informação, mas não valorizamos a comunicação. O pensamento dominante é de apenas multiplicar as redes e enviar cada vez mais informação, como se isso fosse resolver todos os problemas da comunicação. Só que transmitir não é comunicar. O grande desafio do século XXI é entender como negociar nossas diferenças, agora que sabemos tudo uns dos outros. Um dos maiores efeitos colaterais das mídias sociais, e isso já abordamos aqui no Pense Nisso, é a solidão interativa. Volton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. E que por isso, a internet não é uma mídia, mas um sistema de comunicação comunitário. O sociólogo afirma que podemos passar horas, dias na internet e sermos incapazes de ter uma verdadeira relação humana com quem quer que seja. A solidão interativa se espalha nas redes sociais, especialmente no Facebook. São fotos e fotos postadas, a maioria forjando uma felicidade quando, na verdade, é tudo fake. As mais usuais são aquelas em que o autor se autofotografa, as famosas selfies, e sai espalhando-as de um dia para o outro, quando não, de uma hora para outra. Tem as gastronômicas, aquelas em que o autor, antes de comer um prato ou iguaria especial, fotografa e já a lança na rede como a dizer que está podendo. Mas aquela comidinha do dia a dia, a da vida real, ele jamais vai postar. Ovo frito? Nem pensar. E aquelas dos momentos felizes? Sim, tem gente que acha que os seus instantes de lazer e diversão têm que, obrigatoriamente, ser vistos por todos. E lá vai um post ao lado do namorado ou namorada, dos amigos, geralmente com ares de forçação de barra. Porque a gaiola do tempo, forjada por nós mesmos, só pode ser aberta pela chave da felicidade plena. E tem aquela que é emblemática, a mensagem em que o internauta revela o status do seu sentimento. Mas o ápice da solidão interativa está naquela figura que posta alguma coisa e ela mesma vai lá e curte. Temos milhares de amigos nessa cornucópia virtual. Nessa caixa de Pandora do século XXI, eis-nos diante da quarta e incoerente quimera, o autoengano. Sei que você vai falar, nada a ver, tio. Mas lembro aqui das outras 3 quimeras. A quadratura do círculo, na geometria. A pedra filosofal, na química. E o moto contínuo, na física. E, feitos apaixonados queimando-se naquele recíproco sentimento, pensamos vitoriosos que nada de mal nos alcança, exceto os nossos próprios enganos. O autoengano é peça-chave para a nossa sobrevivência. Mentimos não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Mesmo protegidos na redoma da interatividade, continuamos sós, ali, onde apenas a solidão nos alcança.
enquanto teclamos à torto e à direito, sugerindo que estamos sempre on, a vida verdadeira continua off. E nunca nos damos conta de que, no fim, toda a solidão que nos rodeia, essa sim é real. Porque bytes, bits e pixels não transmitem calor. E o verbo sem o hálito quente é apenas uma palavra morta. E no final, só informamos as nossas quimeras, as nossas fantasias. E nos comunicamos cada vez menos como pessoas reais. E é a isso que chamamos de solidão interativa. Assim, não será a tecnologia que nos afastará da solidão. Ela ainda se faz presente em nosso existir, porque não vivenciamos os valores da solidariedade, da compaixão, da fraternidade. E, por mais que a tecnologia se desenvolva, por mais recursos nos ofereça, jamais eliminará a solidão de dentro de nós. Pense nisso, mas pense agora.